Posso só fazer um pedido para vocês? A discussão está muito boa. Já que eu falei aqui em realidade, eu preciso ir para São Sebastião de novo, porque já passa de 50 mortos na tragédia do litoral norte paulista. E a Beatriz Manfredini está lá desde segunda-feira, firme e forte, trazendo várias informações para a gente, bastidores, enfim, do que acontece por lá e atualizando minuto a minuto aqui no jornalismo da Jovem Pan. Certo, Bia? Bom dia. Certo, Paulo. Bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, esse número de mortos é já de 54. O dado oficial da Defesa Civil é de 48 mortos. Mas ontem nós conversamos com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ele confirmou que 6 corpos foram encontrados na Vila Saí, né? Ali na Barra do Saí, o local mais afetado pelas fortes chuvas. 50 casas desabaram ali. Então, esses corpos, eles ainda não entraram na conta oficial, porque tem todo um procedimento de retirar dos escombros, depois passar ali para o IML, mas então com essa contagem já dá 54 mortes, 53 aqui em São Sebastião e uma em Ubatuba. Nós temos 38 desaparecidos neste momento e o trabalho de buscas continua de forma ininterrupta, feito pela Defesa Civil e também pelo Corpo de Bombeiros. É interessante a gente dizer que até o momento 26 corpos foram identificados e liberados para velório. Mas a partir de agora há uma certa dificuldade, os corpos estão sendo encontrados já em um estado mais avançado de decomposição, então tem uma dificuldade para identificar. E outra dificuldade na liberação é a seguinte, é que muitos parentes dessas vítimas também estão desaparecidos ou estão impossibilitados de chegar nos IMLs. Tem uma base do IML em Caraguatatuba, alguns corpos estão sendo levados para São Paulo também para identificação. Então há uma dificuldade porque os moradores também estão ilhados, alguns não conseguem ali muito sair daquela localização, ou eles também são pessoas, infelizmente, que estão desaparecidas. Além disso, nós temos mais de 3.500 desalojados ou desabrigados. Neste momento, eu falo do Teatro Municipal aqui de São Sebastião, onde ocorre uma reunião do Tarcísio, o governador de São Paulo, com o secretariado. Ele convocou 16 secretários para discutir um plano de reconstrução para São Sebastião. Um plano que vai debater medidas emergenciais, então imediatas, e também medidas a médio e longo prazo, né? Medidas de estrutura, infraestrutura aqui da cidade. O que eu dei uma apurada aqui que deve sair dessa reunião, eles estão discutindo um auxílio aluguel para as pessoas que estão desalojadas e também a possibilidade de construção rápida de casas em locais sem risco, né? Que foi um pedido, inclusive, do presidente Lula também, quando esteve aqui neste mesmo teatro, na segunda-feira, reunido com Tarcísio. Esse teatro tem sido a sede de reuniões importantes, além da Prefeitura de São Sebastião, tem sido usada também como base. Estão presentes aqui, eu separei alguns nomes, mas são 16 secretários. Então tem Laís Vita, da Comunicação, Eleusis Paiva, da Saúde, Renato Feder, da Educação, Natália Rezende, do Meio Ambiente e Infraestrutura, Sonaira Fernandes, da Políticas para as Mulheres, Jorge Lima, do Desenvolvimento Econômico e Arthur Lima, também da Casa Civil. Depois do fim da reunião, eles vão chamar a imprensa para falar, né? Vão fazer uma coletiva de imprensa e a gente vai ter mais detalhes desse plano que foi debatido. Para hoje ainda, Paulo, uma outra informação é que o navio da Marinha, o maior navio da Marinha, que vai servir de hospital de campanha aqui em São Sebastião, está chegando agora pela manhã aqui ao Porto de São Sebastião. Nós vamos fazer uma visita a esse navio que conta com 300 leitos, vai receber pacientes feridos, também pacientes que precisam de atendimento psicológico. São 26 médicos presentes, 6 helicópteros, além de outros tipos de embarcações e também de maquinários para ajudar na limpeza das vias e de tudo que ficou prejudicado pelas chuvas. A ideia é que com essa chegada desse hospital de campanha, o hospital de Caraguatatuba, que tem recebido as vítimas das chuvas, ele seja mais desocupado, fique desafogado, né, e consiga atender também a demanda habitual aqui da região. E aí a demanda das chuvas ficaria concentrada nesse hospital de campanha, então, no navio da Marinha, o maior navio da Marinha, que a gente vai visitar
mais tarde. Então, Paulo, essas são as atualizações, tem bastante coisa, eu fico checando aqui para ver se eu não esqueci de nada, que as informações vão chegando a todo o tempo, mas por hoje é isso. Tem também uma expectativa de que o trecho entre São Sebastião e Ubatuba, da Rio Santos, seja totalmente liberado para o tráfego de veículos, porque ontem o governo, a prefeitura conseguiram desobstruir uma parte ali que estava completamente fechada. Agora dá para passar, claro, com cautela, em alguns locais é pista única, mas já tenha um caminho para se fazer. Paulo. Muito bem, Bia, obrigado, viu, pelas suas informações. A Beatriz Manfredini, desde segunda-feira, focada lá no Litoral Norte, pisando no barro e trazendo informações para a gente aqui relevantes para vocês que nos acompanham. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, são 10h30. Eu tive que interromper vocês para acionar a nossa Beatriz Manfredini, mas eu vi que o nosso Alexandre Borges tinha me pedido a palavra. Alê, por favor. Foi sim, é para dizer, eu acho que o tema que você levantou é importantíssimo, essa história de ficar jogando culpa, né? O Goethe dizia que o jogo da culpa é um jogo sem vencedor, né? Por quê? Porque é muito fácil, né? A gente, em vez de arregaçar a manga e trabalhar, o sujeito na rede social, ele vê essa tragédia, que é uma coisa que choca todo mundo, aquilo mexe com ele quer participar de alguma forma, só qual é a forma preguiçosa de fazer isso? Você vai e faz o jogo da culpa. Eu vou ficar... Aí tem muito influenciador picareta, inclusive, que ganha dinheiro fazendo isso. O sujeito é de esquerda, ele fala, bom, como é que eu vou culpar a direita? Aí ele vai lá no influenciador, vê um vídeo, enfim, ou o cara da direita, como é que eu vou culpar a esquerda? Aí ele vai atrás do influenciador, ele vê lá o videozinho, e aí ele participa do debate indo para a rede social xingando, mas isso é culpa, dá 3 pontinhos quem ele não gosta. O que isso ajuda? Claro, de novo, tem que culpar, tem que responsabilizar quem tem culpa. Tem, óbvio. Mas quando eu vejo que nos grandes portais agora, o foco é um bater no Tarcísio, outro bater no prefeito de São Sebastião, outro bater no Geraldo Alckmin. Ok, tudo bem. Mas a gente precisa focar nas soluções. E solução é um papo chato, dá trabalho. Você tem que envolver uma parte técnica muito complexa. Você tem que dividir responsabilidade com a população civil, né? Você tem que ver, por exemplo, como é que você tira pessoas de área de risco. É um problema complicadíssimo. Tem que discutir, entendeu? É um problema social. Mas não. Vai dar muito trabalho, vai dar muita dor de cabeça. Vamos para a rede social xingar o inimigo político e está tudo resolvido. Então, acho que esse ponto que você levantou é muito importante e resolver não vai resolver nunca. Mas como é que a gente avança? É desestimulando o jogo da culpa. Se quem tem que buscar culpado é o Ministério Público, é o Judiciário, é a polícia, que tem que botar ordem, pegar as leis, aplicar e botar quem tiver que ser colocado na cadeia. O resto da sociedade, vamos focar em solução. Porque, na realidade, o momento que a gente vive hoje no Brasil é um momento em que todo mundo está sendo enganado por narrativas políticas, né? Eu, pelo menos, me sinto completamente enganado todo o santo dia por narrativas políticas. Porque, vejam, você pega um petista, vamos pegar um militante petista, ele vai chegar e postar na rede social falando assim, Bolsonaro, um genocida, ele foi lá e deixou 25 mil reais para os desastres, para as enchentes, foi ele que matou essas pessoas e tal, aí você se depara com essa informação. Só que essa mesma pessoa que publicou que o Bolsonaro deixou 25 mil reais, esqueceu de falar que o Lula deixou 500 mil. Já estava caindo faz tempo, já estava caindo, não é um... Não, mas o ponto é o seguinte, é o que o Marcelo Matos trouxe aqui pra gente, ou seja, o Bolsonaro foi lá, deixou 25, o Lula foi lá, fez uma correção, entre aspas, e mudou para 500. Nossa, é uma diferença assim que mudou o desastre, né? Aí volta do outro lado. Mas a Lei Rouanet, eles gastaram com a Lei Rouanet e tal. Mas essa mesma pessoa que fala isso, não fala que o Bolsonaro gastou no cartão corporativo. Ou seja, a gente está sendo enganado o tempo inteiro por narrativas políticas. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu já cansei disso. E eu acho que muita gente que está nos ouvindo também cansou disso. Já deu isso. Vamos tentar fazer um debate um pouco mais aprofundado em relação a isso. Porque isso aí a gente fica no meio de duas torcidas que estão lá jogando e se xingando uma contra a outra. E é o que o Alê falou, vocês falaram aqui. Cadê a solução para o problema? O problema é difícil, é chato, dá trabalho, não é tão simples de resolver, não é por uma mitada na rede social que vai resolver.
Mas e aí, como é que nós vamos sair disso? Mas tem uma questão aí que é muito mais fácil você colocar as torcidas para guerrear do que realmente você olhar o problema, né? Até isso, para mim, acaba sendo até uma própria estratégia política, porque é muito mais fácil desviar e colocar todos os loucos brigando e guerreando entre si, porque desfoca completamente do assunto que seria o assunto mais sério, que são solucionar os próprios problemas que a gente vive. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, são 10 horas e 35 minutos, nós estamos ao vivo aqui no Morning nesta quinta-feira, tentando entender um jeito de não ser enganado. Basicamente é isso, certo? Eu acho que tem um desafio muito grande, Paulo, de nós, da imprensa, de conseguir traduzir esse tipo de debate da hora da votação do orçamento. Porque o Congresso Nacional, todos os anos, aprova o orçamento federal e os respectivos assembleias estaduais e câmaras de vereadores aprovam o orçamento, e isso acontece de uma forma que eu acho que a gente não consegue traduzir para a população a real dimensão da importância dessas votações, porque é nessa hora que tem que ficar evidente que, caramba, estamos tirando dinheiro do investimento em infraestrutura e prevenção de desastres e estamos colocando onde? Que grupo político está fazendo lobby para conseguir dinheiro que está sendo retirado de áreas que são prioritárias, mas não tem tanta visibilidade? Eu acho que esse tipo de enquadramento que é importante para dar mais transparência para o cidadão sobre o que é que está de fato acontecendo com o dinheiro que é todos nós que pagamos. Mano, você falou de dotação orçamentária, que é uma discussão importantíssima, mas se você parar para pensar, nem para aí. Porque depois do orçamento, você tem a qualidade do gasto, a liberação da verba, a execução da obra. É tudo muito chato, é tudo muito complexo. Então, ou a gente, como sociedade, para e fala o seguinte: olha, melhorar esse país vai dar trabalho, vamos trabalhar? Ou então, porque, por exemplo, foi o que você falou. Ah, tá bom, então vamos atrás do orçamento. Legal. Aí, agora, vamos ter 500 milhões para a obra. Como é que você garante que 490 dos 500 milhões não vão para bolso de político bandido? E aí o ponto, Ale, a gente precisa avançar numa cultura de avaliação de política pública, que é algo que não existe no Brasil. Então, só para dar um exemplo, sabe quantos programas sociais nós temos em vigor no governo federal atualmente? 450. Programas sociais. Programas sociais, que são contas no Tesouro Federal destinadas a programas sociais. São 450 contas diferentes, com estruturas diferentes de gerenciamento. Será que nós precisamos ter 450 programas tudo isso, ao mesmo tempo? Exato. Porque o que é que acontece? O político cria o programa e aí, às vezes ele não é tão eficiente assim, mas deixa lá. E aí você cria outro programa no lugar de criar, de unificar, de chegar um momento e dizer: pô, isso aqui deu certo? Quanto que a gente gastou? Qual era o resultado pretendido desse programa? Mano, o Brasil não faz política pública baseada em evidência. Isso é um fato, né? A gente não faz. A gente faz política pública baseada em voto. Essa é a verdade. Eu acho que falta realmente uma avaliação de para onde está indo esse dinheiro também. Eu não sei se saiu hoje no jornal, eu não lembro qual deles, que o Senado, por exemplo, tem verba para gastar com telegrama. Telegrama. Quem é que usa telegrama hoje em dia? Tem verba para usar telegrama. Tem um estado no Nordeste que tem verba para personal trainer, para os políticos usarem verbas. Tem datilógrafo no Senado. Então, assim, eu não sei, uma reforma administrativa também, que de repente precisa cortar essas coisas e direcionar essas verbas para onde realmente a gente precisa, né? Elaine, deputado reeleito está recebendo auxílio mudança. Exatamente, reeleito, está recebendo 2 vezes. Olha, eu vi parlamentar assinando o site Brasileirinhas com dinheiro público também. Nossa, parece cada uma, né? Isso aí é tenso, hein, meus amigos? Mas isso é que é ser patriota.